Essa noite nós vimos aqui anunciar o Evangelho para você. Nós vimos anunciar que Cristo, Jesus Cristo, Ele morreu por você numa cruz. Nós devemos nos arrepender e confessar Jesus verdadeiramente. Pois só há um caminho para o homem ser salvo, e esse caminho é Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 7, entre pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Na verdade, só existe um caminho para o homem ser salvo, e existe outro caminho, que é o caminho da condenação. E incrível que pareça, quando a Bíblia fala que o caminho para o céu, o caminho para a eternidade com Deus, é um caminho apertado, é um caminho difícil de ser seguido. Se você acha que seguir a Jesus é um caminho fácil, você está enganado. Pois seguir a Jesus Cristo, a Bíblia fala que é um caminho estreito, é uma porta estreita, mas essa porta estreita, esse caminho estreito, vai nos levar para a vida eterna. Não se engane, meu amigo. O caminho para a condenação, o caminho para o fogo do inferno é o caminho da porta larga. É a porta larga, é o caminho espaçoso, é a vida fácil, é onde o mundo vai te dar prazeres, sexo fácil, uma vida fácil, onde você vai viver na bebedeira, onde você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, mesmo não seguindo a Cristo. Se você vive a sua vida, mas não é rendido a Jesus, tome cuidado, pois a Bíblia está dizendo que o caminho para a eternidade é um caminho apertado, é um caminho difícil. Se você acha que seguir a Jesus é uma porta larga, não é, meu amigo. É um caminho difícil de ser seguido. Sabe por que é difícil? Porque nós temos que negar nossos pecados. Onde nós temos que negar nós mesmos, dia após dia, e seguir a Jesus. Quando Jesus Cristo veio na terra, não foi fácil. Ele foi humilhado. Se não foi fácil para Jesus, você acha que vai ser fácil para nós? Existem muitas pessoas que só seguem Jesus da boca para fora, até na igreja mesmo. Existem muitas pessoas que só confessam Jesus uma vez no ano, só para pedir uma coisa, achando que Deus é Aladim. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não é o teu Aladim. Nós devemos hoje nos render a Jesus. Nós devemos hoje nos arrepender verdadeiramente e confessar Ele como nosso Salvador. Entenda, nós dizemos a você nessa noite, Jesus, Ele está voltando. Você já se esqueceu da pandemia? Você já se esqueceu de quando você ficou dias, meses, trancado na sua casa? Porque você não podia sair para fora. A Bíblia já dizia desses sinais. A Bíblia já dizia das guerras. A Bíblia já dizia. E ainda assim muitos não se voltam para Deus verdadeiramente. Mas Jesus Cristo, Ele te ama. A maior prova do amor de Deus pela minha vida e pela tua vida foi a cruz. A cruz de Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Entenda, meu amigo, minha amiga, Jesus, Ele te ama. Mas é necessário que eu e você nos arrependamos dos nossos pecados, nos voltemos para Jesus e confessamos a Jesus verdadeiramente. A Bíblia diz em Isaías 55, busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Busque ao Senhor na sua vida. Venha para Cristo enquanto há tempo. Se volte para Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou ele para estar na sua presença. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. Mas Deus disse para Adão o seguinte: Adão,
não coma desse fruto. E Adão foi lá e comeu, desobedeceu a Deus. A partir de então, o homem, a Bíblia diz que Deus tinha dito para Adão, se Adão comesse daquele fruto, ele iria morrer. Se você acha que a morte é apenas um estado físico, não é. A morte verdadeira é uma morte onde você está afastado de Deus. Que se chama uma morte espiritual. Existem muitos hoje aqui que estão mortos espiritualmente. Não têm um desejo, não têm afeição de buscar a Deus. Não desejam a Deus na sua vida. É por isso. É por causa do pecado. Entenda, o pecado nos afasta de Deus. O pecado, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entenda, você é carente. Você é carente de Deus na sua vida. Talvez você procure propósito na sua vida. Você fica procurando para que eu nasci, por que eu existo. Entenda, o propósito da tua vida é você seguir a Jesus. O motivo de que porque você existe para viver na presença de Deus. Mas infelizmente, por a gente ser pecador, nós estamos afastados de Deus. Mas ainda assim, Jesus Cristo, Ele te ama. Entenda que ainda assim que a gente seja pecador, Jesus Cristo te chama nesse dia. Jesus Cristo te chama nessa hora. Ainda que a gente fale, ainda que a gente caia, ainda que a gente seja perdido, Jesus te ama. Jesus, Ele te chama hoje para o arrependimento. Jesus te chama hoje para uma mudança de vida. É necessário que eu e você nos voltamos para Jesus. É necessário que eu e você creiamos verdadeiramente no Filho de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, como o homem pode ser salvo. A Bíblia diz, se você confessar Jesus com a sua boca e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Como eu posso ser salvo, Lucas? A Bíblia diz como podemos ser salvos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, é Jesus. A Bíblia nos diz que nós devemos crer no nosso coração e confessar nossa boca. O que você pode fazer nesse dia é o seguinte: declare Jesus na sua vida. Se volte para Deus. Existem muitos que dizem que Deus não existe. Me responda uma coisa: se Deus não existe, quem criou você? Você acha mesmo que nós viemos de uma explosão? Você acha mesmo que nós viemos do macaco? Agora, se Deus existe, nós teremos que prestar contas com Deus. Se Deus realmente existe e Ele existe, Jesus está voltando. E eu te pergunto, para onde você vai depois dessa vida? Você tem a certeza da vida eterna? Você tem a certeza para onde você vai? Nós devemos hoje confessar Jesus. Se volte para Deus enquanto há tempo. Jovem, homem, crianças, mulheres, se voltem para Jesus. Busque Ele verdadeiramente. Jesus, Ele te ama. Ele tem um futuro brilhante para você. Não é a festa que tem um futuro brilhante para você. Não é a faculdade que tem um futuro brilhante para você. É Jesus. O que adianta você construir impérios? Você tem casa, carro, passar em faculdade e ainda assim ser condenado? O futuro brilhante mesmo é você estar na presença de Deus. Pois a Bíblia diz que só existe um lugar para o homem se satisfazer verdadeiramente. Só existe um lugar onde o homem é feliz verdadeiramente. É na presença de Jesus. Apenas um homem morreu por ti. E esse homem é Jesus. É Jesus de Nazaré. É aquele que um dia foi pregado no madeiro, foi crucificado numa cruz para nos salvar. Ele não foi aceito pela humanidade. E ainda hoje, Ele não é aceito por nós. Muitos vivem a sua vida de qualquer maneira, de festa, mas diz que segue a Jesus. Vive na prostituição, na homossexualidade, mas ainda assim diz que segue a Jesus. Meu amigo, não tem como você seguir a Deus
e seguir ao mundo. Não tem como você seguir a luz e ao mesmo tempo seguir as trevas. É necessário o arrependimento. A Bíblia diz que João Batista anunciou no deserto da Judéia: arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. Jesus também dizia, pregando, a sua primeira mensagem foi: arrependa-se, pois é chegado o reino dos céus. Pedro disse, perguntaram para ele: Pedro, meus irmãos, como podemos ser salvos? Pedro disse: arrependa-se e cada um seja batizado. É necessário que a gente confesse Jesus. É necessário que a gente se volte para Deus. Ele te ama, meu amigo. Ele te ama, minha amiga. A maior prova disso foi a cruz de Jesus. Deus te abençoe no nome de Jesus.